hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Começamos o Rede de Olhares de hoje ao vivo aqui pela UX TV, canal de identidade. Nós que também somos parceiros do canal Futura Som, da Franciele Zimmer e Thiago Andreola. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindos ao programa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem a ver com todos nós. As nossas células que podem se multiplicar de uma hora para outra de uma maneira desordenada. Hoje nós vamos falar sobre o câncer, uma das piores doenças desse século. É o tema do Rede de Olhares de hoje. O câncer surge da mesma maneira com que evoluímos a nossa espécie. E de uma hora para outra essa multiplicação pode acontecer descontrolada. Ou seja, todos nós carregamos genes que podem ter decorrências no câncer. É isso? Na verdade, o que é importante a gente deixar claro, até porque recentemente a gente teve algum debate em torno do câncer de ordem familiar, com a atriz Angelina Jolie fazendo um procedimento preventivo. O importante é deixar claro que o câncer, na maioria das vezes, é uma doença que tem caráter e razão ambiental, ou seja, os fatores que nos agridem no meio ambiente é que são a maior razão do câncer. Mais do que a genética. Boa parte deles desconhecidos. E uma minoria tem razão familiar, ou seja, a história familiar expõe o paciente a um risco que é quase uma certeza do câncer. Mas essa é uma história minoritária. O nosso meio ambiente, alimentação, ar que a gente respira, estão aí as maiores razões do câncer. É uma doença ainda muito cercada de preconceitos. Tem gente que não pode ouvir falar a palavra câncer que já se arrepia. Ainda é, e eu vejo que isso é muito comum, né? Porque, primeira coisa, quando a pessoa descobre e vê a palavra câncer, a primeira coisa que vem em mente é morte, né? Isso é a primeira coisa que vem para qualquer pessoa e para a família. O que não é verdade. E a gente tem cada vez mais melhores tratamentos para se tratar um câncer e cada vez melhores diagnósticos para se fazer um diagnóstico precoce. A gente preparou uma reportagem sobre o setor de oncologia aqui do Hospital Geral de Caxias do Sul, que atende 47 municípios da Serra. E esse trabalho, um pouquinho do cotidiano de lá, a gente vai conhecer agora. Primeiro momento tu pensa, porque a palavra é muito forte, né? Já imagina que tu não vai ficar boa, que tu vai morrer. Primeiro vem o susto, depois a coragem para lutar contra o câncer. Pensei no meu guri, eu disse não, tenho que enfrentar porque eu tenho que criar ele. Pensei nele, em Deus, muita fé. Realda, de 39 anos, enfrenta sessões de quimioterapia há 5 meses para se tratar do câncer de mama e diz que é preciso ter vontade de viver. Passou esse tratamento, fez tudo direitinho, vou ficar boa. E pronto, espero que nunca mais volte. A mãe do William, de 10 anos, mora em Flores da Cunha e vem todas as segundas-feiras realizar o tratamento junto com uma boa companhia, a irmã mais nova. Vamos em frente, por causa que 50% a gente tem que dar força, a medicação faz a parte dela, mas 50% ela tem que ter a força para poder enfrentar, né? Sentimento compartilhado por Avelar, de 54 anos. O agricultor se trata de um câncer de pele há 2 anos. Mora em Nova Petrópolis e vem para o Hospital Geral, que fica em Caxias do Sul, 3 vezes por semana para fazer o tratamento. No começo foi muito difícil para mim, porque eu me criei na agricultura e no mato de acácio, livre. E agora não, para mim isso aqui é uma prisão. Lá, claro que não é, mas mudou muito a minha vida, mudou bastante. E o que me ajudou bastante o apoio do próprio hospital, é a minha segunda família, gente muito querida,
E meus irmãos, a minha família também me colabora. A gente sempre procura passar força, né? A gente sempre procura, assim, estar alegre com eles, brincando, rindo. O paciente é abalado em toda a sua subjetividade, não é só uma doença que atinge o corpo dele, mas atinge a família também, né? Atinge toda a rotina dele, porque ele para, né, de trabalhar, então movimenta muitas mudanças na vida dele. Então a gente acolhe isso e o nosso trabalho então é que o paciente não seja só um paciente oncológico, mas que ele volte a ser o sujeito de sua vida, né? A circulação de pessoas no setor de oncologia do Hospital Geral é grande e assustadora. Só em abril deste ano foram registrados 875 atendimentos de tratamento de quimioterapia e consultas de acompanhamento dos serviços. A medicina evoluiu, as pessoas não têm morrido tanto de infarto, de isquemia, então estão vivendo mais, então está dando tempo para acabar desenvolvendo as neoplasias, que são os tumores. A médica explica que o quanto antes tiver o diagnóstico do câncer, mais rápido é o processo da cura. Mas o desejo e a luta para vencer o câncer depende do paciente. A gente vê no dia a dia que os pacientes que ajudam, os pacientes que têm um otimismo, eles vão melhor em relação àqueles pacientes que às vezes acabam entrando em depressão. Não sei se é a fé, se é a vontade de viver, tudo acho que vai juntando e tu enfrenta. O que tu achava que tu não ia conseguir, tu consegue. Enquanto oncologista e coordenador de um serviço de oncologia, eu e todos nós no serviço temos a convicção de que o tratamento oncológico ele se alicerça em alguns pilares. Um deles é apoio humano para esses pacientes que chegam ao serviço com um diagnóstico de câncer. Quando eu falo apoio humano, equipe nas suas várias profissões, enfermagem, psicologia, assistência social, oncologista, que gere uma boa relação equipe-paciente, que gere uma palavra que foi dita, acolhimento. Podemos falar assim, na psicologia existe a fase de receber uma notícia, a fase da negação, a fase da aceitação, enfim, você deve colocar melhor que isso, principalmente porque, Eloíva, você sentiu na pele tudo isso, enquanto psicóloga e enquanto paciente de um câncer. Conta pra gente como é que foi essa tua experiência. Então, acho que no primeiro momento é bem isso, é um choque, porque ainda existe muito preconceito com relação ao câncer, né? Mas acho que o doutor André colocou uma coisa muito importante, que é a questão do apoio humano, né? E eu não tenho dúvida que uma das coisas que mais me ajudou nesse processo de superação foi a rede de afetos que eu tinha. Desde os meus médicos, né? O meu psicólogo, que aí eu voltei para a psicoterapia, a minha rede de amigos. Eu lembro que quando eu estava eu fiquei muito mal, muito fraca, e eu só entrava no Facebook quando eu estava um pouco animada, e quando eu postava alguma coisa, muitas pessoas curtiam, escreviam algumas coisas. Então, isso foi muito importante durante todo o processo da minha recuperação. Mas uma coisa que eu acho que foi o mais importante de tudo isso, assim, e que eu não tenho dúvida que foi o que me fez sobreviver, foi nunca deixar de acreditar que eu ia viver. Eu nunca deixei de acreditar. Nunca perder a esperança. Nunca, em nenhum momento. Por mais difícil que fosse, e depois, com o tempo, as minhas irmãs e a própria equipe médica foi me dizendo da gravidade do meu caso, mas em nenhum momento eu deixei de acreditar. Eu tinha certeza absoluta que eu ia sair. Teve um dia, inclusive, que o meu filho sentado no sofá me olhando, chorando, porque foi logo que ele soube, né, do diagnóstico, e eu olhei para ele e disse: meu filho, eu prometo para você que eu não vou morrer e que eu vou ver você se formar. E as minhas irmãs me olharam e pensaram: ela não pode dizer isso para ele, porque elas não tinham certeza que eu ia viver, mas eu tinha. E estou aqui. O meu caso é um pouco diferenciado, né? Porque na infância, graças a Deus, hoje não é mais muito comum, né? A gente identificar. Existe um número bem grande, mas a cura, ela é quase que 90%, 80%. Eu imagino que deve estar por aí esse número hoje. No entanto, o meu diagnóstico foi feito há 21 anos atrás. Hoje eu estou com 26. E ele foi detectado quando eu tinha de 5 para 6 anos ali. E em Caxias do Sul, o médico, claro, não quero ofender ninguém, né? Os médicos hoje estão aqui e com certeza todo o conhecimento, né, necessário, mas na época era uma coisa muito nova e assustou muito eles, entende?
Eu lembro muito bem, apesar de ser bem nova, assim, da questão tipo, de eles terem praticamente dado como, a gente não sabe o que fazer. Tanto que eu fui encaminhada imediatamente a Porto Alegre. E você foi diagnosticada com que tipo de câncer? Com leucemia. Leucemia. Bem lembrado, eu não tinha comentado. Então, era uma leucemia. A descoberta foi muito espontânea, na verdade. Eu não cheguei a passar mal, eu não cheguei a ficar... eu subi bem no comecinho, quando minha mãe penteava o meu cabelo, e eu senti umas glândulas aqui. E em seguida a gente foi para avaliar, para ver o que será que é isso, vamos investigar. E aí eles foram até o fim. O diagnóstico assustou os médicos em Caxias, eu fui encaminhada imediatamente a Porto Alegre. E em Porto Alegre aconteceu exatamente o que eu acho que hoje os pacientes podem contar aqui em Caxias. Esse acolhimento, a infraestrutura. O que o doutor André se referia antes. Exatamente. Né? O que aqui, talvez por ter sido realmente há 20 anos atrás, né, a cidade ainda estava em outro momento de desenvolvimento e foi bem ruim, assim, faltou muita estrutura. E aí eu fiz todo o meu tratamento lá. Foram 5 anos de tratamento, 2 anos de quimioterapia, né, direto, assim, e eu consegui sem o transplante, né, foi por volta de 11 anos eu tinha quando eu tive a primeira alta, assim, do tipo, agora você está curada, apesar de ter seguido até aos 15 com check-ups gerais, assim, de 6 em 6 meses, né. Voltamos com o nosso contato com a Clenar Meneghel, ela que fala ao vivo do Rio de Janeiro agora, jornalista e relações públicas. Olá, Clenar. Olá, é um prazer estar participando do teu programa. Acabei de ouvir um depoimento antes, a Loiva, muito fofa, muito querida, uma guerreira. Me emocionei. Clenar, conta pra gente resumidamente que tipo de câncer você foi diagnosticada e quanto tempo durou o teu tratamento? Há 2 anos atrás, sem antes ter sequer tomado uma injeção, detectei 2 cânceres no útero, um adenocarcinoma com metástase no sistema linfático. Até hoje não sei direito o que significa. Eu só sei que estou aqui, Vivi. Consegui, lutei, batalhei, foi sofrido, muito sofrido. Mas estou aqui com a força dos amigos, da família, principalmente. Essa força e essa energia que vem das pessoas é o que mais te deixa forte. Mas para mim, o que me fez superar e o que me deu forças todos os dias durante a batalha dessa doença foi ter certeza que teria sido muito pior se tivesse sido com meu filho. Então, agradeço muito a Deus por essa doença ter vindo para mim e não para o meu filho, porque eu não sei se eu conseguiria ter forças se fosse com ele. Então, isso eu acho que já foi um presente de Deus. A gente vem vendo que o câncer vem aparecendo em idades mais idosas, né, em pessoas mais idosas, principalmente porque as pessoas vêm vivendo mais, vêm tendo uma expectativa de vida maior, mas a gente também vem vendo câncer em pessoas mais jovens, né? Mulheres, a gente vem vendo muitas mulheres com câncer de mama jovens, câncer de intestino, né, que antes a gente não via tanto, né? Isso seria devido a esses fatores externos que o doutor André eu acho a comentava grande maioria, anteriormente? sim, a gente tem que levar em consideração que a nossa vida é muito diferente da vida dos nossos pais, dos nossos avós, né? A gente tem muito mais coisas industrializadas, a gente tem muito mais agrotóxicos, tecnologias, que a gente não tem, assim, uma comprovação que isso afete diretamente, mas o câncer vem aumentando. De luz, bordada numa tela deslumbrante e bela, meu coração junto ao meu laceado, quebrado e crucificado sobre a rósea cruz do arfante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação, que em todo coração sepultas um amor. O riso afeador em sândalos olentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És
luz, láctea estrela, és mãe da realeza, és tudo, enfim, que tem de belo, todo o resplendor da santa natureza. Michele Lang, que fala conosco ao vivo de Porto Alegre. A Michele que também sofreu da doença do câncer, mas que tem uma história de superação para contar pra gente. Olá, Michele, tudo bem? Boa noite, Lidiane, tudo bom? Tudo jóia. Michele, conta pra gente um pouquinho, pro pessoal que está em casa, que tipo de câncer que você sofreu e quanto tempo durou o teu tratamento? Então, eu em abril de 2000 fui diagnosticada com leucemia linfóide bifenotípica aguda. E aí, na época, a Caxias não tinha recursos para mim, a médica me encaminhou a Porto Alegre, para o Hospital de Clínicas, e aí começaram as complicações. Aí descobriram que meu caso era um caso atípico, foi motivo de estudo, os médicos me diziam, ela vem a moça das raridades, né? Que eles dizem que eu desafiei a medicina. Então, em 2000 eu tive a leucemia, fiquei praticamente 8 meses em tratamento da leucemia, porque eu tinha células da leucemia linfóide e da mieloide ao mesmo tempo. Tive remissão total da doença em 2001, aí passei a ter acompanhamento médico durante 1 ano. Foi quando a doença voltou em forma de linfoma, que também, segundo os médicos, foi um caso totalmente atípico, porque eu tive o inverso. Normalmente as pessoas têm linfoma e após, caso tenha alguma reincidência, tem leucemia. No meu caso foi inverso. Então, tive linfoma em 2001, aí voltei a fazer o tratamento todo. Não, perdão. Em 2001 eu tive remissão total e aí em fevereiro de 2002 eu fui diagnosticada com linfoma não-Hodgkin com células T, que eram as mesmas células da minha leucemia. E aí voltei a fazer o tratamento e aí não teve outra alternativa a não ser o transplante. Aí na época eu tenho 3 irmãos, nenhum dos 3 foi compatível, eu estava cadastrada no Banco Mundial de Medula, no Banco Nacional, no Banco de Cordão, e aí nenhum foi encontrado uma medula compatível com a minha, então fui submetida ao transplante autólogo, que também não era garantia do sucesso do tratamento. Mas estou aqui depois de quase 11 anos, né, de remissão total da doença, então superei a leucemia, superei o linfoma, superei várias outras complicações que o tratamento me trouxe. Michele, o que foi determinante para ti na tua cura? Porque já que você era uma raridade aí, teve 2 tipos de câncer, o que foi determinante? Eu acho que é eu ser espontânea, eu ser alegre, eu não fraquejar em nenhum momento, eu saber que eu tinha pessoas que dependiam de mim, que me amavam, que estavam ali comigo, que era a minha família, os meus amigos, e eu não pensava em momento nenhum que eu ia morrer. Eu sabia que eu tinha que estar bem, porque eu tinha meu pai, tinha minha mãe, tinha meus irmãos, eu tinha só 20 anos, e eu dizia, não, peraí, não vai parar por aí, entendeu? Não vai ser um câncerzinho que vai barrar a minha vida. E eu sempre fui muito alegre, a minha mãe que às vezes ela diz, ai, como tu pode rir de tudo? Eu digo, mãe, eu já choro de dor. Se tu me disser que chorar vai passar tudo, me jogo no chão agora. Então é aquela velha história, que de um limão faço uma limonada. No meu caso, já fazia uma caipirinha direto. Tá bom. Frequentemente é questionado no consultório se alguns eventos ou traumas emocionais podem ter sido a razão de tudo que levou ao diagnóstico do câncer. Eu não ouso dizer que seja a razão única. Explicar algo por razões únicas, eu acho que tem uma grande chance de ser equivocado. A Domus, ela atende crianças e adolescentes. Portadores de câncer. Isto. A Domus surgiu de uma necessidade verificada aqui dentro do Hospital Geral, porque quando criou-se a oncologia pediátrica, as pessoas vinham aqui para o Hospital Geral, faziam um tratamento oncológico, quimioterapia, e não tinham onde ficar. Vinham de Vacaria, vinham de outros, desses 47 municípios que pertencem à 5ª Coordenadoria Regional da Saúde, vinham para o Hospital Geral, faziam um tratamento e onde é que ficavam? Não tinham famílias, não tinham amigos, não tinham ninguém. Então a Domus surgiu exatamente para cobrir essa lacuna e dar exatamente o que o doutor Reris está se referindo. Carinho. Mádia, conta pra gente um pouco da tua história aí também, porque hoje as nossas guerreiras aqui estão em destaque.
Foi o câncer de mama? Foi câncer de mama. Obrigada, Vivi, por estar aqui. Há 22 anos eu tive a primeira vez o câncer. E há 22 anos as pessoas diziam, tu tem aquilo? Tu tem aquilo? O medo de falar a palavra. O medo de falar a palavra. O medo de falar câncer, tumor. Muito medo. Então, eu passei pelo processo de quimioterapia, mas como tu falaste, não tinha mastologia. Eu confiei no meu médico. Então, a confiança no médico, a confiança, o apoio da família, apoio dos amigos, tudo isso faz com que tu começa a melhorar dentro de ti e tu começa a passar para os outros. Aí passou um tempo, tá? Eu fiz a químio. Eu tinha a minha filhota tinha 1 ano e 4 meses quando tive a primeira vez e diziam assim que se tu amamentava reduzia as chances. Mas no meu caso, quando eu tinha 1 ano e 4 meses, eu tive a primeira vez o câncer. Aí passou uns anos, eu melhorei, tranquilo. Também eu sou uma pessoa bem espontânea, gosto de viver bastante. Então, acho que a vontade que a gente tem de viver, acho que é fundamental. Mádia, força de vontade. Para ti, ficaria essa palavra? A gente já está terminando. Não, força de vontade, determinação, esperança. Porque há 12 anos atrás eu tive outro câncer. Tá? Tem que ter esperança, tem que ter tudo, porque senão a gente não tem nada. Se a gente não tem família, não tem ninguém, a gente não tem nada, não somos nada, não somos ninguém. O que os médicos, o que as minhas colegas falaram, eu fecho em tudo. A família, o amor, a esperança, a dignidade, a fé em Deus, os médicos em si, os apoios, os psicólogos. Essa questão do apoio, né? Tudo faz parte. Ok, Mádia, muito obrigada. Eu vou deixar uma palavra para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Vera, por gentileza. Vamos encerrando o programa contigo, depois eu vou deixar os livros da Loiva ali na mesa para a gente mostrar enquanto a Fran toca. Bom, nós da Liga, obrigada por ter nos convidado para estar aqui e dizer que da Liga nós fizemos os nossos eventos principalmente para arcar com os custos com farmácia, que esses pacientes que saem do hospital vão na nossa salinha para pedir para eles serem, porque eles não têm condições de pagar esses medicamentos, então a gente paga. Mas quando eles chegam na nossa sala, o que eles querem é que a gente ouça eles. Eles chegam bastante fragilizados, eles já passaram pelos médicos, eles já passaram pelos enfermeiros, mas eles chegam bem fragilizados. Eles chegam, muitos ainda, hoje, eles também dizem, eu não quero dizer aquela palavra que eu tenho. Eles também ainda têm vergonha, medo, sentimento, e eles também buscam, na Liga, o carinho, a atenção. Ok, Vera, muito obrigada. Eu agradeço a participação de todos vocês. Cristina, também muito obrigada pela participação. Fica aí todas essas mensagens aí de carinho, de amor, para que a gente possa viver mais e também viver melhor. Eu encerro esse Rede de Olhares agradecendo muito a participação de todos vocês aqui. Encerramos com a Franciele e com o Tiago e a gente se vê numa próxima. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor. Será, mas isso não impede que eu